De jogo, ergue o braço, João Vitor Gobi, fim de papo aqui na Arena Barueri. O Palmeiras 0 Santos. O Santos conhece a sua primeira derrota no Campeonato Paulista. Perde fora de casa para o Palmeiras. O Santos perde o Clássico da Saudade com o gol de Alan. Ainda no primeiro tempo, numa falha do Escobar. O Palmeiras que não fez uma grande partida, mas soube aproveitar a oportunidade que teve. O Vojvoda também demorou demais para poder mexer nessa equipe. E aí o Santos, mesmo o Palmeiras não fazendo uma grande partida, mesmo o Palmeiras não fazendo uma grande exibição, o Palmeiras venceu por 1-0 e só. O Santos teve até alguma chance agora no final, com uma batida do Robinho, com outra do Miguelito, para duas boas defesas do Carlos Miguel, mas a verdade, olha, o time do Santos é fraco? É. O elenco do Santos é limitado? É. Mas eu acho que poderia sair um pouco mais de suco dessa laranja se o espremedor Vojvoda fosse um pouco mais ousado, meu caro Bigodinho. Fico sempre com essa sensação. O time não é maravilhoso, é verdade, mas daria para render um pouco mais, sabe? Sei, concordo. Assim, não sei se... Acho que é bem pouco mais. Bem pouco, de verdade. O time do Santos é irritante. Vou até aqui fazer um levantamento rápido, tá? O Santos perdeu hoje. Vamos concordar que foi um gol entregado aqui? Gol de falha. Entregado, sim, foi uma falha. Legal. Gol do Novo Horizontino. Falha da zaga. Sim. O Santos tomou gol do Inter. Falha da zaga. Porque nos últimos 3 do Brasileirão, né, não tomou gols. O Santos tomou gol do Mirassol, pênalti infantil. O Santos ganhou do Palmeiras por 1-0. O Santos toma 3 do Flamengo com infantilidades. O Santos toma 2 do Palmeiras no mês 11 com 2 infantilidades. Vocês percebem como que o Santos facilita a vida de todo mundo? Acho que é isso que mais irrita o torcedor. Porque se você perde o jogo, mas, por exemplo, digamos que aqui tivesse sido 2-0, mas com uma exibição de gala do Veiga. No final das contas, você ia falar, caramba, tô bravo que o Santos perdeu. Mas aquele cara ali, ele acabou com o jogo. Quem do Palmeiras acabou com o jogo hoje? O Palmeiras não foi um grande time hoje. O Palmeiras não jogou nada. Nada, o Palmeiras não foi um time que você falou, poxa vida, aquele Palmeiras poderoso do Abel, aquele Palmeiras, né, vencendo o Libertadores, aquele Palmeiras que era um rolo compressor, que goleia, aquela coisa de cabeça fria e coração quente, nada disso. O Palmeiras encontrou esse gol numa falha do Santos, essa que é a verdade, né? Então isso que mais irrita a nós, torcedores do Santos, porque dava para o Santos vencer. Fica aquela sensação de que o Santos tivesse um pouco mais de ousadia, se o Santos tivesse um pouco mais de capricho na finalização, se o Santos fosse um time um pouco mais objetivo, daria tranquilamente para empatar esse jogo e vencer. Porque o Palmeiras não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? O Palmeiras não é um time que você vê assim, poxa vida, o Palmeiras está lá em cima, né? Na primeira prateleira lá em cima e o Santos está aqui embaixo na terceira, quarta, quinta gaveta. Não, tá meio que pau a pau. O Palmeiras também não tá bom não. Palmeiras, olha só, Palmeiras terminou o jogo com o Luigi, com o Eric Belé. Palmeiras terminou o jogo com o Luiz Pacheco. Palmeiras com o Riquelme. Palmeiras com o Kelvin. Olha só, quantos jogadores o Palmeiras não colocou aí da base, jogadores jovens, né? Palmeiras que jogou praticamente boa parte do jogo sem o Vitor Roque, o seu comandante de ataque, ou seja, o Palmeiras não foi nenhum time perigosíssimo não, né? O Santos poderia ter caprichado. Agora, o Vojvoda colocar o Robinho, faltando 10 minutos para acabar, e o garoto jogou bem de novo, com personalidade, partiu para cima, fez cruzamento, fez finalizações, colocar o Vini Lira no lugar do Escobar, faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele tirar o William Arão, né, e deixar o Schmidt, ele tirar o Rolês, ele não colocar ninguém para armar essa equipe, ou seja, fica difícil. Então fica muito difícil a gente sonhar com um Santos melhor, né? Aí a gente sempre fica naquela expectativa, né, Bigodinho, né, Varandetti? Ah, mas quando é que o Neymar volta? Quando é que o Neymar volta? Quando é que o Neymar volta? Poxa, vai ser sempre isso. Vai ser sempre essa dependência do Neymar? Exatamente, mas a gente vê aí, Adilson, né? Por essas que o Jordão trouxe, por essa retrospectiva, Neymar não vai resolver sozinho, Gabriel Barbosa não vai resolver sozinho. O Vojvoda é um técnico covarde. A gente viu aí, o Abel colocou a molecada para jogar. Se deu certo, deu, parabéns, serão aplaudidos. Se não deu, troca, pelo menos tentou. Pelo menos tentou. O Vojvoda, ele não tem leitura de jogo, não tem leitura de jogo. Hoje, como vocês falaram, não foi um jogo difícil para o Santos. Mas quem não faz, toma.
Na primeira etapa, o Santos foi até bem, só que tomou o gol. No segundo, tirou o Arão e o Roleiser, o time morreu. Olha só, tem um varandeiro dizendo aqui o seguinte, ó. Deixa eu ver até quem foi que mandou essa aqui, Thiago Jordão. Foi a Bruna Toller. Perdemos pro Sub-20 do Palmeiras. É mais ou menos isso aí. Falei aqui falei quase 5, 6 nomes aí, ó. Que são jogadores do Sub-20. Então, 6, né? Então o Palmeiras coloca jogadores do Sub-20 no Campeonato Paulista. Por quê? Porque o Abel quer dar minutagem. Porque o Abel quer conhecer esses jogadores. Ele quer saber quem é quem. O Santos esse ano vai disputar 4 competições. Né? Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Será que vai ser o mesmo time nas 4 competições? Não. Será que ele não vai colocar jogadores para fazer rodízio? Ele disse que ia fazer rodízio, então ele tem que colocar esses jogadores agora. Tem que testar, tem que saber quem é que ele pode contar, porque não vai dar para você disputar essas 4 competições com a mesma equipe. Não tem jeito, daqui a pouco começa, já em março, abril tem Sul-Americana, tem jogos difíceis, né? O Brasileirão já começa também já no final desse mês, começa a viajar, fazer jogo fora, né? Você tem que ir para longe, tem o Remo que você tem que viajar até o norte do país, são distâncias longas, aí você tem que encarar jogo difícil também aqui, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Será que você vai ter time para tudo isso? Não vai. Ano passado o Santos disputou o quê? Só brasileiro. Só Brasileirão. Desde a Copa do Brasil, só brasileiro. Só brasileiro, porque a Copa do Brasil foram 2 jogos, já foi eliminado. Tem um detalhe, quando jogava segunda e domingo, reclamavam que não tinha tempo para treinar. Exatamente. E agora, qual que vai ser a desculpa? Exatamente, o que mais tem é tempo para treinar e o Santos não conseguiu jogar. Então, ano passado, só foi o Brasileirão, né? Só foi o Brasileirão. A Copa do Brasil foi uma vergonha, a gente foi eliminado pelo CRB em 2 jogos. Não conseguimos vencer o CRB, né? Empatou na Vila e empatou lá. Quer dizer, uma vergonha ser eliminado por um time aí da 2ª, 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Esse ano é diferente. Esse ano o Santos tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, que não é um campeonato fácil. A Sul-Americana esse ano tem 10 times. São 10 times que já foram campeões da Libertadores. É uma das edições mais difíceis da Sul-Americana, pelo menos no papel, nos times dos últimos anos. E o Santos vai ter dificuldade para jogar. Tem que ficar de olho no Campeonato Brasileiro, porque não pode correr o risco de rebaixamento, né? Tem que ver se a gente termina ali em 10º, em 9º, quem sabe sonhar com uma Libertadores para o próximo ano, sonhar com o título da Sul-Americana, mas com um treinador covarde, com um treinador que não usa os jogadores da base, que tem medo, que coloca jogador para jogar com 5, 8, 10 minutos, aí fica difícil. Os melhores momentos do Santos na partida foi agora no final. Sim, mas também não abafa. Com o Robinho e com o Miguelito, né? Foi na base ali da pressão. Mas, ou seja, o Santos até tem opções, e as que tem ele não faz uso. Então, olha, fica difícil aí. Não sei não se o Vojvoda não vai perder o apoio do torcedor, viu? Provavelmente, né? O torcedor já está irritado já com o Vojvoda, Adilson. Sempre as mesmas atitudes. E o Danilo, nosso amigo varandeiro aqui, Danilo Fernandes, mexeu mal o técnico do Santos. Perdemos de vencer o clássico que estava fácil de vencer. Como pode que o jogo que o técnico está assistindo? Pelo amor, realmente parece que o Vojvoda, ele não tem a visão do que está acontecendo em campo, e isso sempre acontece, como que a gente tem essa noção? Com as substituições que ele faz. Sim. Com as substituições, porque ele tem peça para movimentar, só que ele não tem visão de jogo. Eu não sei o que acontece. E nós vimos aqui muitas vezes, até o Adilson falou, olha o Abel ganhando lá, dando chilique. Isso. E o Vojvoda lá, parecendo que estava fazendo meditação. Exatamente. Ele não passa essa energia para campo, né? Ele fica ali parado na coletiva também. Agora a gente vai ter a coletiva aí do Vojvoda, vai ser aquela coletiva... Vai ser a mesma coisa de sempre. Aquela coletiva morta, sem energia. Ele vai falar que mexeu, que não sei o quê. Vão perguntar de novo pra ele por que ele demorou pra mexer. Vão perguntar por que ele colocou o Robinho faltando 5, 6 minutos, 10 minutos. Por que ele mexeu tarde. Por que ele insistiu com o Escobar. Enfim, a zaga do Santos, né? O Escobar que falhou. Ou seja, vai ser sempre as mesmas perguntas, a mesma ladainha. Vai chegar uma hora também que o Vojvoda vai se irritar, né?
Ele já tá perdendo um pouco de paciência também, a gente também tá perdendo paciência com o Vojvoda, então vai ficar um clima estranho no Santos, precisa mexer. E com essas contratações que o Santos está buscando, né, ou perdendo de buscar, porque o Santos agora, o único jogador que pode chegar, né, Bigodinho, é o Michel do Flamengo, né? Sim. E não sei se ajuda tanto também assim. Não ajuda não. Posso dizer uma coisa aqui, com todo respeito ao elenco do Santos, pra mim, eu salvo 4 caras. Porque o resto, pra mim, é jogador... Tirando os da base, tá? Eu só tiro o pessoal da base. Todos os outros, vou dizer, ó, só salvo o Brazão, com as ressalvas da saída de jogo, Arão, Neymar e Gabriel. O resto, pra mim, é jogador instável, é jogador que vai deixar o Santos sempre na mediocridade, porque eles são médios pra fracos. Essa que é a verdade. A gente é dependente do Escobar, do Zé Ivaldo, do Frias, do Schmidt, do Lautaro, do Tassiano, do Barreal, que foi o artilheiro do Santos no ano passado no Brasileiro, mas eu acho que ele é um pouco irregular. A gente depende das incríveis substituições do Vojvoda. A gente dependeu do Zé Rafael hoje, que entrou. Falou o nome do Zé Rafael? Não. Ele tava dormindo, o Zé Rafael? Sumidaço, então, assim, desculpa, esse time do Santos é uma porcaria, velho. Foi mal. É a segunda rodada, eu tô reclamando? Sim. Porque esse mesmo time ganhou as 3 rodadas finais, né? O Santos ganhou 3 jogos seguidos por 3-0, mas só bateu em cachorro morto, gente. Pelo amor de Deus. Em 2 times que foram rebaixados. Pô, ganhar do Sport é obrigação. Rebaixado. Ganhar do Juventude é obrigação. Rebaixado. Obrigado, Neymar. Ganhar do Cruzeiro é obrigação. Cruzeiro reserva. Time reserva. Pegou um time titular aqui, precisou de um erro, os caras mataram nós. O Santos é um time de incompetente. Pô, tô de saco cheio todo ano, tem que falar a mesma coisa. Pô, eu culpo o Vojvoda. Mas, poxa vida, quantos caras já não tocaram nesse time e nenhum dá resultado? A culpa não é só do técnico, é do técnico também. Mas esse time é horroroso. Depois do Cuca, acho que já foram 12, 13 treinadores, né? Foram 17. 17 treinadores. Gente, isso. Pelo amor Tem os de Deus. interinos ali. Porque essa gestão tem que parar. E a próxima que vir, fica de lição aí. Para de contratar 30 a mais. Jogador que já tá com a vida feita. Traz cara que tem gana. Cara que tá aí afim. Já deu. Pelo amor de Deus, o Santos com essa mediocridade. Toda vez vai no mercado. Pode perceber, sabe por que o Santos não vai atrás de zagueiro? Não é porque o Santos tá contente, é porque não tem nenhum refúgio disponível. Porque quando aparecer um refúgio na zaga disponível, lá em Minas Gerais, ou que é ex-Palmeiras, o senhor Alexandre Matos vai atrás. O famoso contatinho. Se o Júnior Alonso, por exemplo, do Atlético Mineiro, quiser sair, vai lá, o primeiro é o Santos. Por quê? É velho e é parça do Alexandre Matos. O que faz esse cidadão aí no cargo do Santos? Rony, Michael, esses caras aí que vão resolver. Vitinho, com todo respeito, tô de saco cheio, de verdade. É o segundo ano, a gente tira uma férias, foram 20 dias esse jogo do Santos, mas o Santos precisou de exatamente 14 dias, ou melhor dizendo, 5 dias, pra acabar com a minha paciência. Com todo o respeito, eu tô de saco cheio desse time ridículo do Santos. Reitero, esse quarteto de zaga que jogou hoje não vai levar o Santos a lugar nenhum, e do meio pra frente, só se o Neymar, o Gabigol e o Arão jogarem muito pro Santos sonhar em ter alguma coisa, porque lá na zaga só tem Sedex. Tá aí o desabafo do Thiago Bigodinho Jordão, que é uma notícia boa, Jordão. O Santos tá vencendo a Ferroviária pelo placar de 2-0, hein? Segundo informação aqui do nosso varandeiro, então o Santos tá avançando na copinha. Bom, pelo menos é uma notícia boa. Então é isso, e é bom que o Santos vença, é bom que também o Vojvoda fique de olho nesses jogadores da base. O Santos, quando vai ao mercado contratar, não tem muitas opções, porque o Santos ou contrata jogadores em final de contrato, né, para poder vir livre, ou então contrata jogadores aí por empréstimo, às vezes com opção de compra, às vezes sem opção de compra também. Mas enfim, o time do Santos é muito parecido, ou praticamente quase que idêntico, né, ao time que lutou até a última rodada do Campeonato Brasileiro ano passado para não cair para a segunda divisão, né? O que tem de diferente daquele time do Santos para esse time de agora, né? De diferente. Gabriel. Você tem aí só o Gabigol e mais nada. Você tem só o Gabigol, né? Então assim, se o Santos sofreu muito ano passado no Campeonato Brasileiro, se o Santos foi ridículo na Copa do Brasil, sendo eliminado pelo CRB, e só não perdeu em casa porque o jogador do CRB perdeu um pênalti no último minuto, poderia ser um vexame ainda maior, né? Por que vai ser tão diferente esse ano? Porque nós temos o Gabigol,
porque nós temos o Neymar, porque de repente ele vai dar mais minutagem para o Robinho, porque o Guilherme, que era tão criticado, saiu, agora a gente tem o Barreal pela esquerda, né? Eu ainda confesso, eu tenho aqui uma opinião, respeito a sua, fique com a sua, tá tudo certo, tá bom, mas eu acho que o Santos, dessas laranjas ainda poderia sair um pouquinho mais de caldo, cara. Eu fico com essa sensação. Tipo assim, eu acho que o Robinho deveria ser titular nessa equipe. Não, mas aí a gente tá falando de quem deveria jogar. Agora, as laranjas que lá estão, dá pra extrair o quê? De Frias, Ivaldo, as laranjas Escobar? podres. A zaga do Santos é isso, é Adonis Frias e Zé Ivaldo, né? O Alex Duarte é um jogador que nem relacionado ele está sendo. Ele foi contratado para resolver o problema da zaga do Santos. Ele sequer está sendo relacionado, porque só podem relacionar 7 estrangeiros pelo regulamento, mas não é um zagueiro de seleção, não é um zagueiro titular da seleção paraguaia, né? O Alex Duarte. Então, assim, agora nem no Santos ele está sendo relacionado. Então, para que contratou, né? Então, deixasse lá o João Basso. Trouxe o Luizão do Novo Horizontino, que jogou pouquíssimas vezes, já foi emprestado também, mais uma contratação errada, né? O João Basso também não é utilizado e tem que pagar o Arouca, porque vai sofrer transfer ban do João Basso. Trouxe aí o Bilal Brahimi como opção de ataque, ganhando mais de R$1 milhão de reais por mês. Um jogador que só jogou 20 minutos contra o Bragantino e não jogou mais, sumiu, não vai aparecer. Porque com esse regulamento da federação que você pode só colocar 7 jogadores estrangeiros, né? Hoje entrou o Miguelito, que é mais um estrangeiro, ou seja, o Bilal Brahimi vai ficando para fora. Não que ele faça falta, mas o problema é que você contrata, tem um custo, paga caro para um jogador que não vai render, que não vai jogar. Então por que não vai ao mercado contratar um outro jogador? Então o Santos contrata mal. A política de contratações é errada, é equivocada, e aí ninguém pressiona. O Santos também não tem oposição, o conselho gestor, o conselho financeiro, o conselho não sei das quantas. Nada funciona e ninguém bota pressão também para cima do senhor Marcelo Teixeira. Então, quanto dinheiro jogado fora, quanto problema causado por contratações erradas. Se você juntar aí o Patrick, né, que está emprestado, se você juntar aí o Bilal Brahimi, se você juntar o Cabadeiro, se você juntar o Alex Duarte, o Luizão, né? Esses 5 jogadores, será que não daria para trazer 2 bons jogadores? Ao invés de 5 meia boca, com certeza, você trazer 2 bons jogadores, ir no mercado e falar, vou trazer 2 bons jogadores para resolver o problema, né? Para serem titular absoluto. Vamos gastar dinheiro, mas vamos gastar dinheiro em quem vai dar retorno. E não ficar gastando 1 milhão, 1,5 milhão, pelo Tiquinho também, que ganha 1.300.000 e não deu em nada. Olha quantos jogadores o Santos aí trouxe que não resolvem, vira problema. Agora já estão falando em emprestar o Cabadeiro, já estão falando em dar um jeito no Bilal Brahimi, já estão falando também em dar um jeito no Alex Duarte. Ou seja, é complicada a situação do Peixe, mas eu acho que ainda assim, se tivesse um técnico um pouco mais corajoso, se tivesse um treinador um pouco mais abusado, que confiasse um pouco mais nos garotos, ao invés de ficar confiando nesse monte de jogadores que a gente já viu que não vai dar em nada, talvez o sucesso do Santos, a sorte do Santos poderia ser um pouco melhor quando o Santos faz 3-0, Varandete, é isso? Isso mesmo, o Santos acaba de marcar mais um gol, 3-0 contra a Ferroviária na Copinha. Então é isso, o Vojvoda, ele tem aqui um material para analisar e quem sabe, Adilson, agregar sem trazer, né, esses dinossauros aí do futebol que não resolvem absolutamente nada. Eu acho que essa temporada vamos sofrer, só é o segundo jogo, né, da temporada. Temos 4 competições e você vê, o Vojvoda não tem leitura, não temos um banco, temos jogadores medíocres. Olha, eu estou bem preocupada com o que vai acontecer com o Santos, viu? Não sei vocês. Pois é, o Santos vence a Ferroviária pelo placar de 3-0, vai vencendo. Tá aí o que você queria, Bigodinho. Você queria vingança contra a Ferroviária, para dar uma aliviada na sua noite? Não vai aliviar. Vamos, o Cruzeiro e Ponte Preta, né? Quem vencer de Cruzeiro e Ponte Preta,
o Santos vai encarar. Provavelmente o Santos deve voltar a campo na sexta-feira pela Copinha, né? Com transmissão do Varanda Futebol Debate, né, Varanda? Isso mesmo, com transmissão ao vivo do Varanda Futebol Debate. Vamos transmitir o jogo, Santos passando para a próxima fase, né? Então fiquem ligados na programação, pelo menos temos uma alegria aqui, né? A molecada ganhou todos os jogos da Copinha. E quem sabe aí ainda só o primeiro tempo, hein? 3-0 no primeiro tempo, Adilson Moraes. Olha só, ainda tem alguns jogadores da Copinha que são do Sub-17, né? São do Sub-17. Benício. Exatamente. Então ali, né, eu vi o Mimi, grande Mimi, um abraço pro Mimi, que sabe tudo da base. Olha só, são jogadores do Sub-17, né, que estão jogando no Sub-20 e ainda assim o Santos está fazendo bonito, está invicto na competição. Então é bom aí a gente ficar de olho nessas jovens promessas, né? Mas não adianta nada, né? Também você ficar de olho nas promessas, aí você vende o Jair, mal jogou. Aí você vende o Souza. Quantos jogos o Souza fez pelo Santos, gente? Pelo amor de Deus. Vou somar aqui. Exato. Só me dá um minuto. Pouquíssimos jogos que o Souza fez, já foi vendido, né? Então aí, o Gabriel Brazão também, que vem sendo sondado, quase que sai fora do Santos. O Gabriel Brazão sai desse time, pelo amor de Deus, né? O que será desse time também sem o Gabriel Brazão, se a gente perder ele? Então, assim, minha opinião, Bigodinho, o time do Santos é ruim? Não acho tão ruim assim. Eu acho que tem time pior. O time do Santos é fraco? Mas é um fraco que se você trabalhar bem, se você montar bem, eu acho que fica um fraco ali, um fraco um pouquinho melhor e não tão ruim assim. Não é um time para brigar pro rebaixamento. O Santos ano passado terminou a competição à frente do Corinthians, terminou em 12º, à frente do Corinthians, à frente do Vasco, e o Corinthians ainda assim conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, né? Então, comparando o elenco, eu não vejo, por exemplo, o Santos tão abaixo do Corinthians. Eu não vejo o Santos tão abaixo do São Paulo. Eu não vejo, né, o Santos tão abaixo de outros times assim. Com exceção do Palmeiras, né, que está acima, que pode se dar o luxo de jogar com um time praticamente sub-20 e ganhar do Santos, né, com exceção de outros clubes. Mas aqui no estado de São Paulo, falando de Campeonato Paulista, com exceção do Palmeiras, que é favorito, para mim o Santos está no mesmo patamar de Portuguesa, de Corinthians, de São Paulo, talvez um pouquinho abaixo do Mirassol. Não vejo tanto problema assim, não. Para mim, problema de escalação, velho. Eu tô pegando no pé do... Portuguesa tá na Série D, velho. Não, Campeonato Paulista, eu tô dizendo. Não, a Portuguesa tá na Série D. Se a gente tá no mesmo nível dos caras, lascou. Não, mas o Campeonato Paulista esquece isso, né? Você viu que a Portuguesa tem quase... Tem que lembrar isso. Não, porque a Portuguesa quase eliminou o Santos lá na Vila Belmiro. Vergonha. Nos pênaltis. É mérito dos caras, é demérito do Santos. Então, faltou muito pouco pra Portuguesa eliminar. Então, assim, Campeonato Primavera, por exemplo, um time que nem divisão tem, eu acho, mas pode complicar. O Santos, eu não vejo ele tão longe assim. Falta muito? Falta. Mas também, né, não seria para sofrer tanto, não. Eu acho que se mexer algumas peças aí, pode ficar mais ou menos. Mas aí que tá, Adilson Moraes. O nosso técnico é o Vojvoda. A gente já viu que ele não gosta muito de pensar, ele não gosta muito de mexer. Então, acho que não teremos tantas mudanças, né? Teremos sustos, passaremos muitas raivas, né? Só que eu acho que não teremos essa mudança que você prevê, porque no ano passado, no papel, o Santos era melhor que muito time aí. A gente tomou na cabeça por isso, não foi, Thiago? Tomamos, mas desculpa, eu discordo de vocês. O Santos, eu não acho isso. De verdade. Eu repito, eu só salvam poucos. Um treinador bom, de verdade, ele vai conseguir extrair do ruim uma condição melhor. Talvez o Adonis Frias não fosse tão incompetente. Talvez o Igor Vinícius fosse mais esperto. Talvez o Escobar tivesse um posicionamento melhor. Mas quando a bola cai no pé desse cara, pode ser o Guardiola ali. Se fosse o Guardiola comandando a equipe, o Santos teria tomado esse mesmo gol hoje, porque o lateral é o Escobar. Desculpa, eu discordo de vocês, respeito a opinião, mas pra mim esse time do Santos não tem muito pra onde correr. É um time de 50 no Brasileiro. No máximo. A gente terminou na frente do Corinthians, terminamos na frente do Vasco. Pô, legal. Bacana. Show. Só isso? Eu espero mais do Santos. Um time que gasta o que gasta... Gente, eu não vou me conformar um Santos gastar 200 milhões e terminar na frente do Vasco e do Corinthians. Pra mim isso é pouco. Puxa o aproveitamento. Beleza, terminamos na frente do Vasco e do Corinthians. E o aproveitamento do time? E as decisões da diretoria? Repito, estou de saco cheio das mesmas coisas.
O Santos só ganha de cachorro morto. Ganhou do Novo Horizontino, que é Série B, do Sport, que caiu, do Juventude, que caiu, do Cruzeiro reserva. E quando ganhou do Palmeiras, ainda assim, foi sofrido contra o Palmeiras reserva em casa. Esse time do Santos é um mar de incompetente. Não caiu ano passado porque o calendário foi maravilhoso conosco. Foi lindo. Porque ao mesmo tempo que o Ceará estava tomando no traseiro, o Santos estava batendo no Sport afundado. Estava batendo no Juventude afundado. Bateu no Cruzeiro reserva. Se o Santos tivesse a mesma sequência, e aí o no futebol não existe, mas imaginando, tem a mesma sequência que o Ceará teve, era a Série B. Esse mesmo grupo de jogadores não mudou nada. E digo mais, legal, mudou o que do ano passado? O Santos agora tem um atacante, mas não tem lateral. Entrou o Gabigol, saiu o Souza. O Souza jogou 38 jogos no profissional no Santos. Luca Merelli jogou 15. E a gente tem que aturar esse bando de bagre, com todo respeito aí. Beleza? Tô de saco cheio desse time do Santos. Não, pra mim, eu entendo, o Vojvoda ele é incompetente nas suas decisões, o Vojvoda não lê o jogo. Mas o material humano que você dá pro seu treinador também não dá pra correr. Você não vai fazer o Adonis Frias deixar de ser burro, desculpa, e fazer falta burra no meio ali com o jogador de costas. Você não vai fazer assim só porque entrou um treinador brabo e o Zé Ivaldo vai começar a ser um jogador mais inteligente. O Escobar não vai virar o Léo só porque tá um treinador interessante ali. Quando for pra decidir, se o cara for ruim, ele vai entregar. Como esse time do Santos entrega. Não cansa de entregar. Não lembro do último gol que o Santos tomou, que eu falei, jogadaça dos caras. A maioria dos gols eu fico revoltado com a zaga, que é uma vergonha. Entrega todo jogo, todo gol é entregado. Eu acho que o treinador tem muita culpa, mas esse elenco do Santos é uma porcaria. É um conjunto da obra, né? Vou dar um remedinho aqui pro Jordão, ele tá muito... Toma um remedinho aqui. Não dá, meu. Tô cansado. Pelo amor de calma, Deus. remedinho, calma. Fica tranquilo, isso passa, tá? Eu já sofri muito. Tenho o seu dobro de idade. Já sofri demais. Cara, a gente só se lasca. Peguei a época das vacas magras. Calma. A sorte vai mudar, Thiago Jordão. Calma. Eu vejo o Santos assim, é aquele carrinho, sabe assim, aquele carrinho 1.0, né? Que na subida ele vai mais ou menos, mas se você colocar uma gasolina aditivada, se você dar uma calibrada no pneu, se você mandar lavar, sabe? Se você passar um lustrezinho ali, eu acho que fica um carro bonitinho. Eu não vejo o Santos tão feio assim. Mas é o bonitinho que é 14º, 12º. Mas é isso. A recuperação do Santos é paulatinamente. Não se iludam com o Libertadores. Não se iludam com grandes conquistas. Isso no Santos, quem está vendendo isso é Marcelo Teixeira. Essa coisa de reconstrução, de Nova Vila Belmiro, de não sei o quê, né? E fica aí de blá blá blá. Cada semana é uma conversa diferente. Agora teve lá a visita lá do Verón, né? Estudiantes. Do Estudiantes, que vai fazer ali intercâmbio com Estudiantes, que vai ver jogadores, que não sei o quê, modelo. Gente, é tudo conversa. Cada semana é um blá 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 diferente no Santos. E vem patrocinador. A gente vinha falando aqui durante a transmissão pro carro, né? O que aconteceu com a Vila Viva Sorte? Não era a Vila Viva Sorte? Não ia colocar não sei quantos milhões lá? 3 meses, iam ser 2 anos de naming rights. Não durou nada, ia ser um naming rights lindo, ia colocar Vila Viva Sorte, ia vir não sei quantos milhões de reais, não veio nada. Não veio nada. Então o Santos é isso, é um misto de um monte de coisas erradas. O treinador é limitado, a diretoria do Santos é limitada, as contratações são limitadas, os jogadores são limitados, claro, existem algumas exceções, né, no elenco. A base também tem alguns jogadores que são bons, né, e poderiam ajudar, mas o técnico Vojvoda também não faz muita utilização disso. Tá aqui o Adriano Rosário. Mas é isso, rapaziada. Então é o seguinte, ó, boa, Adriano, tamo junto aí. Eu acho que poderia render um pouquinho mais, né? Um carro 1.0 com uma gasolininha aditivada, sabe assim? Você vai chegar em Santos um pouquinho mais tarde do que o cara que tá numa SUV. Mas todo ano é isso, Adilson. Mas é devagarinho. Mas é muito devagar. Mas o problema é que estão vendendo ilusão pro torcedor. Não, mas mesmo assim, já tá na hora. Estão vendendo ilusão. Já tá na hora do elenco e da diretoria, da comissão técnica acordar, Adilson. Tá todo mundo passando na nossa frente. Renovou com o Neymar, agora vai. Trouxe o Gabriel, agora vai. Gente, não vai. Não vai. Vai, pode ir no Paulistão, numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, se ajeitar, se der um caldo, se der molho, pode ser. Olha o time do Mirassol. Quem é que joga no Mirassol? Mirassol é um bando de refúgio.
O Mirassol é um monte de jogador que ninguém queria. Quem é que queria jogadores do Mirassol? Ninguém queria. Você queria no Danielzinho no time do Santos? Quem que quer os jogadores do Santos? Você ia querer lá o Quingnaldo, o Reinaldo, antes dele jogar o que ele jogou no Mirassol? Não jogou, mas deu encaixe. Tem um treinador, tem coragem, tem planejamento, tem técnica, sabe o que quer, renovou o CT, renovou o departamento médico de fisiologia, renovou também ali o seu estádio, ou seja, tem um planejamento. No Santos não tem. Você pode colocar milhões e milhões e milhões e milhões no Santos. Qual que é a folha salarial do Santos no Brasileirão? Acho que era a 8ª? A 5ª. A 5ª? Era a 5ª folha salarial, gente, do Campeonato Brasileiro. Então, assim, falta de dinheiro não é. Quando falam que o Santos falta dinheiro, é mentira. Dinheiro tem. Sabe? Quem não tem dinheiro é o Vossen lá de Assis, meu time, entendeu? Lá de Assis, o Vossen não tem dinheiro, entendeu? O Marília não tem dinheiro, o Flamenguinho de Guarulhos não tem, mas o Santos tem. Um time que não tem dinheiro não pode ser a 5ª folha salarial do Brasileirão e entregar uma campanha quase de rebaixamento. Então o problema do Santos chama-se organização, planejamento e vender verdade pro torcedor e não ilusão. Sabe o que eu acho sobre isso de vender verdade? Eu acho que a verdade tá cristalina na cara de todo mundo, só que falta cobrança. Eu não acho que a torcida vende ilusão. Todo mundo vê que esse time é ruim. Todo mundo vê que a diretoria é incompetente. Todo mundo vê que o Santos não tem estrutura, que o Santos não tem estádio. Se você for comparar o Santos com o São Paulo, que tá numa crise do caramba, compara as estruturas do São Paulo com as do Santos. Dá pau. Dá pau. A bilheteria do São Paulo dá pau no Santos. Eu não acho que a diretoria não vende ilusão. A diretoria mostra a realidade. Falta cobrança neles. Porque não vende ilusão no sentido assim. Não, eu não tô discordando disso. Vem o Neymar, você acha que resolveu os problemas? Não resolveu. Sim. Vem o Gabigol, agora todos os problemas estão resolvidos. Não resolveram. Não, muito pelo contrário. É nesse sentido de vender ilusão, sabe? Vamos reconstruir, vamos fazer uma nova arena, vai ser uma nova Vila Belmiro. Vem aí o Viva a Sorte. Vem a W Torre. Não vem, mas então cada dia é uma novela. Isso só aparece, Adilson, quando o Santos está na crise, né? Então, vamos supor, Deus o livre, né? Não ganha o próximo jogo, aí vai começar a pipocar essas notícias, justamente pro torcedor esquecer isso. Mas é isso, gente. Como o Thiago falou, é um time medíocre. A comissão técnica não enxerga o jogo, não é de hoje, então se isso não mudar, se o Vojvoda não acordar, ficar lá com o suco de maracujá dele, que ele deve tomar suco de maracujá nas partidas, não é possível, porque ele não enxerga. Então, inclusive o Adriano Rosário, e aí? Adriano, o que você achou do jogo? A culpa é de quem? Vojvoda ou você acha que foi o todo, né, o conjunto da obra? Boa noite, Carla. Boa noite aos varandeiros aqui. Tá desligado agora, peguei. Boa noite, Carla. Boa noite aos varandeiros. Pra mim, eu tava em outro veículo ali trabalhando, mas eu acho que o contexto da partida de hoje se dá muito com o que o treinador teve de escolhas, né? A gente viu a entrada dos 11 iniciais. Os 11 iniciais, pra mim, não surtiram efeito. Você colocar o Tassiano como um 9, você ter o Gabriel no banco, não entendi porque o Gabriel não começou jogando, enfim. E você também errar nas alterações, você não colocar os dois extremos. Se você tem dois extremos, um Palmeiras com linhas muito compactadas, você precisa abrir o seu time. Então você tem dois jogadores que fazem esse tipo de jogada. Um é o Miguelito, que entrou de certa forma bem, e também o Robinho Júnior, que também tem essa característica de você abrir a defesa. E aí o Santos começou a jogar, tanto que o Santos, se a gente olhar quantas finalizações no gol foram, foi mais na reta final ali, uma finalização mais certeira ali por parte do Miguelito. Mas para mim o Vojvoda, ele erra nos 11 iniciais, ele erra depois nas alterações, demora para corrigir o percurso do erro, e aí quando foi ver é tarde demais. E também o Santos não pode ficar refém de ter uma zaga tão exposta, assim, um meio campo tão lento e uma zaga tão exposta. Você tem que ter um meio campo que se complete com a defesa. E o Palmeiras quase matou o jogo com o Luigi ali. Se não fosse o Brasão fechar o espaço, o Palmeiras poderia ter feito 2 ou até 3 gols por ali. Mas o Santos precisa se compactar um pouco mais. Para mim, o hoje fica na conta do Vojvoda. Se eu estivesse na coletiva hoje, a pergunta para o Vojvoda seria muito clara. Porque a insistência do Lautaro Dias, se você tem no banco de reservas, no mínimo 2 jogadores que poderiam fazer diferença. Se vai dar certo ou não, precisam ser testados. Não dá para você insistir com o Tassiano de 9 se você tem um Gabriel Barbosa jogando. Então, acho que essas insistências do treinador do Santos fizeram para mim a diferença numa derrota de um jogo que, de certa forma, para mim, um jogo nota 5, um jogo muito abaixo. A gente não viu emoção em nenhum momento da partida, só depois aí no segundo tempo, mas o Santos poderia ter tido uma sorte melhor se tivesse feito as escolhas corretas que o treinador fez. Então, para mim, eu acho que o Santos
fica na conta do Vojvoda. Se eu tivesse na coletiva hoje, até falei pro nosso repórter da outra emissora, pergunta pro Vojvoda por que ele insiste tanto com o Lautaro ali no lado esquerdo, porque realmente é muito complicado, viu, cara? Profundidade, ele vai responder, que foi essa resposta que ele deu profundidade. Valeu, Adriano Monstro, aqui o Adriano Rosário junto com a gente. Bom demais, dando a sua palhinha aqui. Tá aí, ó. A culpa do Adriano é do Vojvoda, hein? Bota na conta do Vojvoda aí, tá certo. Professor Pardal ali, o Vojvoda. Pois é, né? E Adilson, deixa eu ler aqui os superchats. Danilo Fernandes, mexeu mal o técnico do Santos. Perdemos de vencer o clássico que estava fácil de vencer. Como pode que o técnico não está assistindo? Andrés, mesmo o Santos sendo campeão da Copinha, o técnico não vai usar ninguém, infelizmente. Técnico fraco, pensa que o Santos é o Fortaleza. Vocês acham ainda que ele tem esse comportamento? E outra é que o Santástico fala muito isso, né? O Vojvoda, gente, ele só treinou o Fortaleza. É que ele fez Fortaleza. Esse é o primeiro desafio, assim, fora, né, do Fortaleza que o Vojvoda tem. E aí? Olha, eu acho que o problema do Vojvoda, desde quando ele estava no Fortaleza, eu tinha comentado até isso lá nos Tubarões, né? Que ele não gosta, ou ele não é que ele não gosta, talvez ele não tenha o hábito, não é do estilo dele trabalhar com jogadores jovens, principalmente jogadores que vêm da base. Ele acredita que tem que ter todo um processo longo de transição, de adaptação, de conversar, de conhecer. Ele quer pegar o jogador, levar para casa dele, sabe? Deixar o jogador dormindo lá, jantar, sair para passear com ele no shopping, passear com o cachorro, ver o que o jogador pensa, o que ele come, o que ele gosta, sabe? É uma coisa meio assim, é muito demorado esse processo com o Vojvoda. Quando você vê que em outros times esse processo se dá quase que naturalmente, né? Como o Palmeiras hoje, muita gente no chat dizendo que o Santos perdeu para o Sub-20 do Palmeiras. E é isso, o Jordão trouxe aqui, são 6 meninos da base do Palmeiras que estão jogando contra o Santos, né? Na Arena Barueri, com pressão da torcida, se jogar mal vai tomar vaia, vai ser cobrado, mas o Abel não pensa nisso, ele fala, você quer ser grande? Você quer jogar num clube grande? Então você tem que ser jogado aos leões, irmão, você vai ter que jogar, entendeu? É isso, é pressão, não vai esperar completar 25 anos para ter confiança, né? Não dá para você esperar um jogador ter 23, 24, 25 anos para ter confiança, com 17, com 18 você tem que jogar. Né? Foi assim com o Hendrick, foi assim com o Gabriel Jesus, foi assim com o Estevam, tem sido assim com o Alan, vai ser assim com o Luigi, né? Com o Riquelme que entrou hoje, e assim com vários jogadores. E o Jordão trouxe aqui um questionamento, mas será que no Santos nós temos jogadores que estão à altura desses meninos da base do Palmeiras? Concordo que não. Alguns um pouco abaixo. Talvez o Souza é um jogador aí que saiu um pouco mais acima aí, mas será que os jogadores do Santos, que são titulares, também não ficam abaixo, estão tão acima assim dos jogadores que o Vojvoda tem como opção na base? Eu não vejo assim. Eu vejo muito mais, como disse aqui o Adriano, eu tinha comentado, as finalizações a gol do Santos, as mais perigosas foram no finalzinho. Uma com o Miguelito e outra com o Robinho, que cortou aqui por dentro e bateu de canhota. Ou seja, os meninos jogam, são abusados, não é aquele jogador, cara, que quando a bola vem no pé dele, ele toca pra trás, que nem o Schmidt. Ele toca pra frente, ele vai pra frente. E esse eles entram com vontade, né? Você viu aqui, o Robinho entrou sem medo, enfrentou. Vai pra cima. Foram as melhores oportunidades, gente, é isso. O Danilo Crispim, o problema é que o técnico estrangeiro nunca vai entender a essência do nosso Santos e o problema do carro 1.0 é o motorista. O Danilo Fernandes, está na hora da comissão técnica e diretoria acordar. Nós, torcedores, queremos o Santos em cima, brigando por títulos, não jogando para se manter na elite. É verdade, faz tempo, viu, Danilo, que o Santos não briga por títulos. Ele briga para não cair, briga perde para o CRB, então é bem complicado. É isso que a gente estava comentando até um dia desses. O time ele tem que tentar chegar o mais longe possível, porque isso vai trazer dinheiro para o clube, vai trazer visibilidade, enfim, um pacote aí de benefícios que o Santos não tem. Todo ano é a mesma coisa. Por pouco, nem entramos na Sul-Americana.
Nem entramos na última rodada, há 2 anos sem competir aí um campeonato internacional. E o Felipe Gomes mora no Ceará. Quando ele treinava o Patatá, conhecido como Come Manga, ele não usava a base de jeito nenhum, só trazia argentino. Então é essa característica, né, que o... Ele não gosta da base. Não gosta, ele não tem paciência. Mas eu acho que o Vojvoda vai ter que mudar aí o olhar dele, porque os veteranos estão passando vergonha. Agora, uma coisa que me deixa indignado com a diretoria do Santos é o seguinte: você tem um time de futebol que é o Santos. O Santos tem uma cara, tem uma característica, tem uma história, tem um jeito de jogar. O Palmeiras tem outra. O São Paulo tem outra. O Corinthians tem outra, né? Tanto é que a gente usa essa expressão: pô, esse jogador aqui é a cara do Corinthians, né? Ah, esse jogador aqui é a cara do Santos, esse jogador aqui é a cara do São Paulo, porque cada time tem uma característica, tem um jeito de jogar. No Santos, o Santos tem sempre esse DNA ofensivo, e o Santos, pela sua história mais recente, desde 78, quando surgiu a primeira geração dos meninos da Vila, né? Quando o Pelé parou, o Clodoaldo foi parando, aquele timaço que encantou o mundo foi chegando ao fim, o Santos sempre recorreu à base. Foi assim em 78, né? Foi assim também em 84, com os jogadores da base, foi assim em 2002, com aquele título inesquecível, com vários jogadores, enfim, e de lá para cá, o Santos sempre teve esse DNA ofensivo e sempre priorizou treinadores que tenham essa característica. Então, se você quer isso, primeira coisa, quando você vai ao mercado contratar um treinador, você tem que explicar para ele essa característica que tem no Santos. Ele tem que respeitar isso e tem que aceitar trabalhar com isso. Se você traz um treinador, como era o Carille, que não gostava de trabalhar com a base, que era retranqueiro, que 1-0 era goleada, poxa, ele não tem o perfil do Santos. O Santos é um time que joga para frente, sempre ofensivo, que propõe o jogo. Se você traz o Vojvoda, que é um treinador que também não gosta de trabalhar com a base, né, que tem dificuldade de trabalhar com garotos, que prefere contratar jogadores mais experientes, cascudos, rodados, mais velhos, né, que aguenta a pressão, para dividir a pressão com ele, né? Porque tem treinador também é o seguinte: se ele colocar jogador da base e o time perde, não dá para você colocar pressão em cima do garoto. Então a pressão vai explodir em quem? Vai explodir no treinador. Se você tem atletas mais experientes e mais velhos, quando o time não vai bem, a pressão explode em cima do jogador também, porque é experiente, é mais velho, é cascudo, é rodado. Mas se você tem isso, então por que trazer o Vojvoda? Traz um treinador que tem experiência de trabalhar com jogadores, que gosta de trabalhar com a base, pô. E, Thiago, eu te pergunto, nesses últimos quatro anos, qual foi o treinador mais ofensivo que o Santos teve? Ofensivo? É. Ofensivo? Uma ofensividade burra era o Fábio Bustos, que era 4-2-4, só. E o Ariel Holan, que era meio doido também. Tá, não vejo não. Pra mim foi ali o Cuca, o Sampaoli, e depois desses dois aí... Nos últimos 4, 22 em diante. Não. Então vai, mais um ano, 23. Não. A de 23 em diante? De 23 em diante. Não, nenhum, não tem nada. Nenhum. Não tem nada. Então é isso, gente. E uma coisa que eu acho que chateia mais do que perder, eu tô irritado que o Santos perdeu, óbvio, mas é a forma como perde. Pô, vamos ser honestos. É um jogo que dava pra ganhar, né? Se o Santos perdesse aqui, alguém ia falar assim: caramba, não acredito que o Santos perdeu. Não acredito que o Santos perdeu. Era improvável isso acontecer hoje. Não, é a forma. É isso que irrita. Porque, claro, o Santos tinha condição de ganhar do Palmeiras. Eu nem fazia parte do Varanda, mas quando o Santos perde pro Palmeiras em 24, a final do Paulistão, o Marcão resumiu o sentimento que eu tinha naquele momento. Ele falou: cara, não é como você é vice, não é como você é derrotado, não é a forma que você não consegue a vitória. Quer dizer, não é porque você não conseguiu a vitória, é como foi o processo para isso. Olha como que o Santos declina sendo um fracasso em tudo. Tudo que o Santos coloca a mão dá errado. O Santos colocou a mão no negócio para fazer o estádio, não sai. O Santos coloca a mão para ter o CT, não sai. Só Jesus sabe onde está esse tal do leilão do CT Rei Pelé. O Santos coloca a mão em tal jogador, o cara vem pra cá e vira ruim. CT aqui no Aricanduva, em São Paulo. CT no Aricanduva, CT em São Paulo. Tudo que o Santos põe a mão dá errado, gente. Tudo. Ou seja, pra mim é um problema muito maior, claro, do que somente os 11 iniciais, os 15, os 20 jogadores desse elenco. Mas, repito, o que me irrita é a forma como perde. Se o Santos fosse um time, se o Santos tivesse perdido hoje numa trocação franca, 2-1, 1-0, legal.
Eu ia falar, não, o Santos jogou bem, foi uma infelicidade, o Palmeiras teve uma noite brilhante hoje do Vitor Roque, ele acabou com o jogo. E foi uma infelicidade, mas não. Que também não jogou nada, Vitor Roque. Jogou nada. Nada, não jogou nada. Mas aqui eu tô falando de erro. É isso que eu cansei de falar. Erro. Errar é normal, é que o Santos erra todo dia. Vitor Roque não foi bem, o Rafael Veiga não foi bem, o Flaco Lopes não foi bem, né? O time do Palmeiras foi um time, assim, muito abaixo também daquilo que a gente poderia esperar. E ganhou esse gol do Santos numa falha coletiva, muito mais culpa do Escobar aí do que do restante dos jogadores que participaram do lance. Exatamente, meu cara Adilson e Jordão, vamos às notas? Bora lá, notas! Vamos naquela sequência tradicionalíssima, eu canto a bola, Adilson Mora.